Certamente, em um momento ou outro da nossa vida, todos nós nos sentimos num beco sem saída. Um problema tão grande que parecia não ter solução, uma situação aparentemente desesperadora, uma tempestade que nos pareceu avassaladora, uma grande crise que se abateu sobre nós. Agora mesmo passamos por um problema muito grave, uma pandemia que dizimou milhares de vidas. Diante de momentos como estes, o que devemos fazer? Como devemos agir? Que rumos devemos tomar? Em vários momentos da sua vida, Davi passou por situações bem críticas. Sua atitude diante dos problemas que ele enfrentou nos orienta em como nós devemos também agir em situações semelhantes. E uma situação específica de extrema crise pela qual Davi passou é retratada no Salmo de número 3. Bem, primeiramente, é importante que nós conheçamos um pouco sobre o contexto desse salmo. Absalão, o filho mais velho de Davi, havia se rebelado e usurpado o trono do seu pai. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 15 a 17. Uma parte do exército e da corte israelita havia apoiado Absalão nessa rebelião contra o rei Davi. Absalão havia humilhado publicamente o seu pai, deitando-se com as suas concubinas. E ao escrever este salmo, Davi estava fugindo de seu filho e do exército que o havia apoiado. Davi inicia esse salmo reconhecendo que o número dos seus adversários estava aumentando a cada dia. No versículo 1, ele diz que eram numerosos os que haviam se levantado contra ele. Ele declara: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. No contexto de Davi, vários de seus oficiais e até alguns conselheiros próximos o haviam abandonado para seguir o seu filho, o astuto Absalão. E no versículo 2, Davi também declara que eram muitos aqueles que zombavam dele. No versículo 2 ele diz: São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Talvez aqui Davi esteja se referindo a Simei, que durante a sua fuga de Jerusalém atirou-lhe pedra e o amaldiçoou. Certamente, mesmo que não estejamos na mesma situação que Davi, este salmo nos ajuda a enfrentarmos situações semelhantes àquelas que ele enfrentou. E esse salmo ele nos mostra que, diante da adversidade, nós devemos depender totalmente do Senhor. E aqui, neste salmo, nós podemos perceber 3 motivos por que nós devemos depender totalmente do Senhor. E o primeiro motivo por que nós devemos depender totalmente do Senhor, nós encontramos aí na primeira estrofe, do versículo 3 ao versículo 4, é porque o Senhor é o que nos defende. É o Senhor que nos defende. No versículo 3, ele declara que o Senhor nos protege, primeiramente, dos adversários. Ele diz: Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. O versículo declara que o Senhor nos protege dos adversários, mas também o Senhor nos glorifica diante das zombarias que nos são lançadas. Ainda nesse versículo ele declara que o Senhor nos exalta diante da humilhação. E no versículo 4, versículo seguinte, ele afirma que o Senhor nos atende diante da necessidade. Ele diz: Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Portanto, meus irmãos, diante de qualquer ataque ou perigo, nós não devemos temer, pois é o Senhor que nos defende diante daqueles que nos atacam e que desejam o nosso mal e que planejam a nossa destruição. A segunda razão por que nós precisamos confiar no Senhor é porque é o Senhor que nos sustenta. Primeiramente, o Senhor nos sustenta diante das situações normais da vida, pelas quais nós passamos, as situações cotidianas da vida. No versículo 5 ele diz: Deito-me
e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Davi tinha certeza de que coisas rotineiras e cotidianas, tais como o deitar e o acordar, resultavam da ação graciosa do Senhor. Por isso, ele podia confiar no Senhor. Mas o Senhor também nos sustenta diante dos perigos. No versículo 6 ele diz: não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Então, mesmo diante dos mais perigosos ataques do inimigo, Davi estava muito confiante na proteção e no cuidado do Senhor. Então, quando nos sentirmos fracos e impotentes, devemos olhar com fé para o Senhor, pois é Ele que nos sustenta diante das tempestades da vida. E nós observamos também nesse salmo a terceira razão por que nós devemos confiar no Senhor. Porque o Senhor é o que nos salva. No versículo 7 e 8 ele vai falar sobre isso. Primeiramente, no versículo 7, o salmista afirma que o Senhor nos salva dos nossos inimigos. Ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Em seguida, no versículo 8, o Salmo nos apresenta dois motivos por que o Senhor nos salva. Primeiramente, ele diz: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Primeiramente, porque a salvação ela é própria do Senhor. Ele é um Deus que nos salva. Ele é o Deus da salvação. Segundo, porque a salvação é para o povo de Deus. O Senhor se alegra em salvar, em livrar, em proteger o seu povo. Portanto, não devemos temer, mesmo diante do mais feroz adversário, pois é o Senhor que nos salva do perigo e de todo mal que nos assedia. Os inimigos que Davi enfrentou na sua época foram inimigos físicos, com exércitos e armas perigosas. Hoje, os inimigos que enfrentamos diariamente normalmente não são mais pessoas físicas, mas poderes espirituais nas regiões celestiais, como diz a palavra do Senhor. As guerras que travamos não são mais contra exércitos de homens, mas contra o mal, a injustiça e a perversidade que tomam as mais variadas formas na nossa sociedade. O nosso adversário mais poderoso é Satanás, que tenta diariamente nos desviar do caminho da verdade e romper a nossa relação com Deus. Lutamos hoje principalmente contra o pecado, a incredulidade, o desânimo, a incerteza, a ansiedade, a falta de compromisso com o Senhor. Para obtermos vitória diante desses desafios, nós precisamos então depender completamente do Senhor e da sua graça. Então, ao estudarmos o Salmo de número 3, nós percebemos três motivos porque nós precisamos depender completamente do Senhor. O primeiro motivo é porque é o Senhor que nos defende. Defende dos nossos adversários. Segundo, porque é o Senhor que nos sustenta diante das mais diversas situações de perigo, de tribulação, enfim, das mais diversas situações pelas quais nós passamos. Terceiro, porque é o Senhor que nos salva do perigo e do mal. O Senhor nos defende, o Senhor nos sustenta e o Senhor nos salva. Portanto, meus irmãos, não temamos quando o mar revolto se apresentar diante de nós, quando a tempestade nos quiser sucumbir, quando as ondas parecerem mais altas do que a nossa fé. Confiemos e dependamos totalmente do Senhor para nos defender, para nos sustentar e para nos salvar. Que Deus nos abençoe.